beleza? Tranquilo? A gente vai dar continuidade ao nosso estudo do ponto na geometria analítica. Hoje a gente vai trabalhar com a parte 2 de um conjunto de 4 videoaulas que eu passarei para vocês apenas sobre estudo do ponto. Então a nossa aula de hoje vai se basear uma das formas de se calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo é um dos primeiros conceitos que a gente começa a aprender relacionados à geometria lá no ensino fundamental. Geralmente a primeira fórmula de área de triângulo que a gente aprende e que a gente lembra com mais frequência é a fórmula da base vezes altura sobre 2. Mas existem tantas outras formas e fórmulas de se calcular dependendo do estilo, da propriedade do triângulo, dos dados fornecidos. E hoje, especificamente em geometria analítica, a gente vai trabalhar com a forma de se calcular a área de um triângulo conhecendo os seus 3 vértices. Então a gente vai começar inicialmente com a área desse triângulo. Eu disse para vocês como que eu posso calcular a área desse triângulo. Então nós teríamos, alguém poderia ter a seguinte ideia. Eu calculo a medida desse lado, que a gente já aprendeu como distância entre 2 pontos, tudo bem. Eu posso determinar a medida dessa altura e fazer base vezes altura sobre 2. É uma forma que dá certo, não é a mais prática. Porque, principalmente, a gente ainda não trabalhou, não aprendeu um conceito chamado de distância de ponto à reta. Porque a gente ainda não chegou no estudo da reta. Mas quando a gente chegar, é uma forma de fazer. Repito, não é a forma prática, mas uma que dá resultado. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver esse primeiro exemplo numericamente para vocês perceberem como é bem legal, bem tranquilo o entendimento inicial da área de um triângulo. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou inscrevendo esse triângulo num retângulo. Não é um retângulo qualquer, é um retângulo cujos lados são paralelos aos eixos. Por qual motivo que eu estou fazendo isso? Porque a partir do momento que a gente está trabalhando com esse retângulo, esse triângulo que eu estou querendo calcular a área, ele adicionado a esses outros 3 triângulos que a gente tem em branco, eles totalizam a área do retângulo. Certinho? Então, dessa forma, a gente pode escrever, por exemplo, que a área do triângulo, que é o que a gente está querendo calcular, a gente pega a área total, que seria a área do retângulo, e diminui a área daqueles 3 triângulos que surgem ali. Eu vou enumerar esses triângulos como triângulo 1, triângulo 2 e triângulo 3. Certinho? Então, a área desse retângulo subtraído da soma das áreas dos triângulos, então menos A1 mais A2 mais A3, vai me sobrar, então, a área do triângulo, que é o que eu estou querendo, o triângulo ABC. Eu poderia fazer também a área do retângulo menos A1, menos A2, menos A3. Na prática, é como se eu fizesse a propriedade distributiva, a regra de sinal, com esse menos aqui da frente. Certinho? Eu deixei os valores dos eixos para a gente conseguir compreender as medidas que a gente tem aqui. Então, olha só. Do triângulo 1, o que nós temos? A base dele vai do 1 até o 9. Então, essa base mede 8. A altura dele vai do 1 até o 3, então aqui vale 2. O triângulo 2 tem uma altura medindo 4 e um comprimento medindo 6. E o triângulo 3 tem um comprimento medindo 2 e uma altura medindo 6. Certinho? Claro que esse 8 do triângulo 1 e esse 6 do triângulo 3 acabam nos ajudando também para a medida do retângulo. Nós temos um retângulo de lados 8 por 6. É o que eu já vou substituir aqui. Lembrar que a área de retângulo, o que é? É base vezes altura, então é 8 vezes 6. Menos a área 1, esse retângulo que nós temos aqui, base 8 e altura 2. A gente escreve como base vezes altura divididos por 2. Por que eu posso utilizar essa fórmula? Porque a partir do momento que ele é uma parte de um retângulo, esse ângulo aqui é reto. E se esse ângulo é reto, esse 2 não deixa de ser a altura dele. Certinho? Mais a área do triângulo 2. O triângulo 2 tem base 6 e altura 4. O que vai dar 6 vezes 4 dividido por 2. Mais a área do triângulo 3 é 2 vezes 6. É 2 por 6 no caso. Então a área vai ser 2 vezes 6 dividido por 2. Melhor deixar esses parênteses
maiores aqui, ó. Isso. Certinho? Então, continuando, a área do retângulo é 48, 8 vezes 6, menos, aqui eu posso simplificar esse 2, dá 8, mais 6 vezes 4, 24, divididos por 2, dá 12. E aqui eu posso simplificar aqui também, fica 6. Certinho? Então, o que acaba surgindo aqui para a gente? A área do triângulo será 48 menos 12 mais 8, 20, mais 6, 26. 48 menos 26 dá 22 unidades de área. Eu não sei qual que é a medida aqui, se é centímetros, qual é a unidade, então a gente coloca UA, unidade de área, e a gente desenvolve mais ou menos assim. Com qualquer triângulo dá certo fazer isso? Sim. Eu coloquei no primeiro quadrante aqui tudo para a gente não ficar prestando atenção, se incomodando com sinais ali dos valores, mas na prática é a mesma coisa. Então a gente tem apenas que verificar a área desses 3 triângulozinhos e subtrair da área grande, que é a área do retângulo, vai dar a área do triângulo ABC que a gente quer. Certinho? Dando sequência aqui, olha o que eu vou começar a fazer agora. Esse aqui vai ser um trabalho um pouquinho mais divertido. A gente vai desenvolver essa fórmula de maneira algébrica. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Eu vou continuar chamando esses triângulos de triângulo 1, 2 e 3. Certo? Triângulos 1, 2 e 3. E a área do triângulo ABC, então a área do triângulo, vai continuar sendo a área do retângulo menos a soma das áreas dos triângulozinhos. Área 1 mais área 2 mais área 3. E eu vou fazer um desenvolvimento algébrico dessa expressão. Pode ver que assim como nas últimas aulas, eu extraí os valores dos eixos. Claro que a gente quiser contar aqui pelos quadradinhos, a gente consegue, mas não é esse o objetivo agora. A ideia é, em função de x e y, determinar as medidas desses lados dos triângulos. Então, esse triângulo 1, ele tem uma medida que vai do xa até o xb. Então, essa medida dele aqui vai ser o quê? xb menos xa. Aqui, ele vai ser yb menos ya. Essa medida aqui, ela tem uma altura de yc e a mínima aqui de b. Então, isso daqui vale yc menos yb. Aqui em cima nós temos um x do b menos o x do c. Então, xb menos xc. Aqui nós temos o x do c e o x do a à esquerda, então é xc menos xa. E aqui nós temos o yc menos ya. Então percebam que eu estou fazendo o mesmo raciocínio do slide anterior, só que lá numericamente é muito mais simples, né? Então o que vai acontecer aqui? Quando a gente for desenvolver essa expressão, vai surgir algo muito legal, que é o tal do desenvolvimento algébrico, e essa é a forma que a gente utiliza para fazer uma demonstraçãozinha. Só vou dar uma separada aqui, ó, para a gente não confundir. Tá? Então, qual que vai ser a área do triângulo? A área do triângulo vai ser a área do retângulo. Quando a gente olha o retângulo de uma maneira mais global, nós temos o quê? Essa é a base do retângulo e essa é a altura. Certinho? Então, a área desse retângulo vai ser xb menos xa menos xa, que multiplica yc menos ya. Certinho? Essa é a área só do retângulo. Já perceberam a diversão que a gente vai ter ali para frente, né? Daí o que vai acontecer? Aqui vai ter um menos, que é esse menos aqui. E aqui nós teremos a soma das áreas dos 3 triângulos. Certinho? Quando a gente pensa no triângulo 1, a base é xb menos xa e a altura é yb menos ya. Então vai ser assim, ó. xb menos xa, que multiplica yb menos ya, tudo sobre 2. Mais, que é esse mais aqui. Vou fazer aqui na linha de baixo.
Agora a área do triângulo 2. Qual que é a base da área do triângulo 2? XB menos XC. XB menos XC, que multiplica a altura dele, que é YC menos YB. Tudo isso sobre 2. Certinho? Mais, agora resultando nesse mais aqui, a área do triângulo 3 tem essa base e essa altura. Então é XC menos XA, que multiplica YC menos YA. Tudo sobre 2. Fecha parênteses. Então, vocês perceberam a diversão que vai ser o nosso desenvolvimento agora. Então eu tenho que fazer todas essas propriedades distributivas. Eu vou precisar tirar o mínimo múltiplo comum, porque esse cidadão não está sobre 2, o resto tudo está. E vou ter que agrupar termos comuns e no meio do desenvolvimento vai ter alguma coisa que vai acabar se simplificando. Então o que eu vou fazer? Eu já vou dar uma adiantada. Eu já vou desenvolver essa expressão pensando nesse futuro mínimo múltiplo comum que a gente tem. Então quando eu coloco um 2 aqui embaixo e coloco um 2 aqui em cima, isso já é suficiente para que a gente garanta que isso aqui continua sendo a mesma coisa, né? Multiplicando e dividindo por 2, e deixando toda a expressão sobre 2. Então eu vou escrever assim, ó, 2 vezes. Até vou colocar aqui, ó, vou trocar de cor aqui só para a gente perceber o que eu estava fazendo. Então aqui eu coloquei um 2 vezes e divido por 2. Certinho? Então eu estou deixando ele equivalente, multiplicando e dividindo por um mesmo número. Certo? E eu já vou realizar essas operações de propriedade distributiva, essas multiplicações todas que vão surgir ali. E agora, eu peço que vocês deem uma acompanhadinha, que vai surgir muita letra aí pra gente. Certo? Então vai acontecer o seguinte. Essa primeira distributiva que a gente tem aqui vai gerar o quê? Vai gerar xb, yc, menos yb, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Comecei errado, né? Vamos lá. xb, yc, menos xb, ya. Menos xa, yc, mais xa, ya. Só por questão de organização, eu vou deixar sempre o x na frente do y, mais fácil pra gente procurar depois. Menos, que é esse menos aqui. Certinho? Veja que eu estou colocando apenas a parte de cima, os numeradores, e depois eu vou colocar tudo sobre 2. Fica mais fácil aí pra gente. Certinho? Então, como todos eles estão sobre 2, esse 2 embaixo é comum, eu posso até pensar em fazer assim aqui, ó. 1 meio vezes tudo isso. E daí eu vou garantir que isso é equivalente. Depois eu não preciso fazer uma fração aqui, bem provável que senão a fração fica bem torto. E daí fica mais feio, certo? Então vamos lá. Agora vamos desenvolver a segunda parte. Essa segunda parte vai ficar como? Vai ficar xbyb menos xbya menos xayb mais xya. Percebeu que eu estou fazendo uma regra de sinal aqui e estamos desenvolvendo rapidinho. Certo? Mais. Eu não estou colocando parênteses aqui mais, porque aqui vai dar o primeiro termo positivo, então não tem problema pra gente. xbyc menos xbyb menos xcyc e mais xcyb. Certo? Esse mais aqui agora a gente repete aqui. E vamos para a última parte torcendo para ficar agora. xyc menos xya menos xyc e mais xya. Bem apertadinho de cobra. Eu teria que fechar aqui o meu colchete. Aqui no meio está multiplicando tudo, né? Certinho? Então veja que bagunça que gerou aqui. Agora, novamente, eu vou ganhar tempo aqui do nosso desenvolvimento. O que eu vou fazer? Esse 1 meio vai continuar presente aqui pra gente. E a gente vai começar a eliminar algumas coisas aqui, ó. Então vamos verificar o que acaba acontecendo. Vejam que todo esse fator que está aqui, ó, ele está multiplicado por 2. Então eu já vou pensar ele duplicado. E tudo isso que vem após esse menos vai ter que ficar com o sinal trocado no pensamento da gente por causa desse menos aqui da frente. Certinho? Então olha o que eu tenho aqui. Ó. Tenho 2xbyc. Tem mais algum lugar que tem xbyc? Tem aqui. Ó. Aqui está mais, mas ele é menos. Então é 2xbyc menos 1xbyc. Então vou cortar esse cidadão aqui com esse cidadão aqui. Então tinha 2 dividido em 1, ficou xbyc. Certo? Aqui eu tenho menos 2xby lá. Menos 2xby lá. Aqui eu tenho menos com menos mais um xby lá. Então eu tenho menos 2 com mais 1. Vai dar menos 1. Menos 1 xby lá. Dá pra gente considerar esse cidadão como esse cidadão. Daí eu tenho aqui menos 2xayc. Menos 2xayc. Só que aqui tem um menos menos.
Então, mais xyc. Eu tenho menos 2 com mais 1. Vai dar menos 1. De novo, menos xyc. Menos xyc. Certinho? E o que mais que eu tenho? Nós temos aqui, ó, 2xy lá, faz um chai aqui, né? 2xy lá, menos um xy lá que está aqui, e menos outro xy lá que está aqui. Percebendo que tem 2 positivos com 2 negativos? Isso cancela todos os xy lá. A gente trabalhou com todo esse 2 aqui da frente, esse 2 desconsidera. O que sobrou depois desse menos aqui? Que a gente tem que pensar agora, que vai trocar de sinal, né? Vamos ver se mais uma coisa que se elimina. Olha que beleza aqui, ó. Nós temos um xbyb que cancela com menos xbyb aqui dentro. Show de bola. O que sobrou? Tem mais uma coisa que se elimina? Tem. Nós temos um xyc, que elimina menos xyc. E agora eu acho que ficou tudo certinho que a gente precisava. Eu tenho menos, menos, fica mais xyb. Daí eu tenho um xcyb com sinal de menos aqui na frente, então menos xcyb. E eu tenho menos xcy lá com menos na frente, fica mais xcy. Eu não vou assustar vocês, mas essa é a fórmula para se calcular a área de um triângulo conhecendo seus 3 vértices. 1/2 disso. Horrível, né? Não tem como a gente memorizar isso, né? Na verdade até tem, mas não vem ao caso, não é o objetivo aqui. O que eu gostaria que vocês observassem é que é sempre um x multiplicando um y. São 3 positivos e 3 negativos, certo? O pessoal que descobriu essa fórmula, desenvolveu essa fórmula, essa demonstração que a gente está fazendo, pensou assim, eu já trabalhei em algum momento com alguma outra situação em matemática que aparecem 6 termos, 6 parcelas, em que 3 delas são positivas e 3 são negativas. E é o que a gente vai comentar no próximo slide. Então foquem nessa última linhazinha que a gente tem aqui. Ó. É 1/2 multiplicando 6 parcelas. 3 positivas, 3 negativas, sempre um x multiplicando um y. Certinho? Quando o pessoal começou a pensar melhor nessa expressão, surgiu a seguinte ideia. A gente já trabalhou com isso em algum momento da matemática. E vocês que estão estudando isso agora, provavelmente alunos do 3º ano do ensino médio, vendo pela primeira vez, tem um assunto que a gente trabalha no 2º ano do ensino médio, que são os determinantes. Certo? Aquela expressão estranha do slide anterior, alguns matemáticos perceberam que ela poderia ser organizada através de um determinante. Certinho? E esse determinante, ele ficaria representado assim. Ó. O determinante é aquilo que vem de uma matriz. Só que ele não é representado mais com colchetes e chaves, ele é representado por 2 barrinhas paralelas. Determinantes só são válidos para matrizes quadradas, matrizes com o mesmo número de linhas e colunas. E aquela expressão ela surge de uma organização, e é algo bem organizado mesmo do determinante assim. Ó. Os 3 pontos em 3 linhas. XA, YA, XB, YB, XC, YC. Então, é uma organização fácil de a gente memorizar. Alguém pode pensar assim, professor, mas você acabou de dizer que determinantes são com matrizes quadradas. Aqui eu estou vendo uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. Como que a gente resolve um determinante de ordem 3? Através de uma regrinha que a gente aprende chamada de regra de Sarros. E essa regra de Sarros, dentre outras propriedades, o desenvolvimento dela se dá multiplicando diagonais. Então perceba, o que a gente precisa para aquela expressão são esses dados. Eu preciso colocar alguma coisa aqui que quando eu multiplique não mude o seu valor, que é o que a gente chama na matemática de elemento neutro. Quem que é o elemento neutro na multiplicação? Qual que é o número que eu uso na multiplicação que se eu multiplicar não se altera? O 1. Então aqui, ó, a gente tem uma coluna de 1s. Certo? Essa expressão dará o que estava entre parênteses no slide anterior. Então a área do triângulo vai ser 1/2 desse determinante. Melhor do que desse determinante. Vou colocar mais um par de barrinhas paralelas aqui. Não estão tão paralelas, né? Mas o que essas barrinhas aqui representam? Agora sim, um módulo. Por quê? Dependendo da posição que esses vértices estejam, esse determinante pode dar negativo. Só que não existe área negativa. E quando ele dá negativo, simplesmente é porque houve algum tipo de rotação desse triângulo que tornou o determinante negativo. Certo? Propriedades de determinantes dizem que se a gente inverter 2 colunas ou 2 linhas, já muda o sinal determinante.
Só que se eu inverter isso, é apenas que eu estou escrevendo os pontos numa ordem trocada, mas o triângulo é o mesmo. Então, quando a gente coloca um módulo, esse módulo impede que ele dê um valor negativo. Certo? Se deu negativo, só usa o valor absoluto dele. Certinho? Então, a área do triângulo é 1/2 do módulo desse determinante. Pode ser que apareça assim para vocês de maneira equivalente assim, né? A área de um triângulo é 1/2 do módulo de um determinante. Sendo que esse determinante é essa expressão aqui. Só dando uma relembradinha na regra de Sarros, a regra de Sarros consiste na seguinte situação. Nós temos a representação inicial da matriz xy1, xb, yb, 1, xc, yc, 1. A regra de Sarros, na verdade, é uma forma da gente determinar o resultado desse determinante de maneira tal que deixa um pouquinho mais organizada a nossa resolução. Ela segue uma série de etapas. Quais são as etapas? A primeira delas é repita a primeira e a segunda colunas ao lado da terceira, que é o que eu estou fazendo em verde aqui. xb, yb, xc, yc. Certinho? A outra etapa significa ou se resume em multiplicar as diagonais. E são 6 diagonais que a gente tem aqui. Nós temos essa diagonal que está aqui, essa diagonal que está aqui e essa diagonal que está aqui, que são as diagonais que vêm de cima para baixo. E nós temos outras 3 diagonais que vão de baixo para cima. Sempre as diagonais englobando 3 números. Essa e essa aqui. Então, que essa é a diagonal que vem de baixo, uma diagonal assim. O que diz a regra de Sarros? Diagonais que vêm de cima, mantém o sinal. Diagonais que vêm de baixo, inverte o sinal. São 3 que vêm de cima que mantém o sinal, 3 que vêm de baixo que inverte o sinal. Em outras palavras, volta ao slide anterior, lembram que tinham 6 parcelas, o resultado dessas 6 multiplicações. 3 eram positivos, 3 eram negativos. Na prática, esses negativos é porque eles inverteram de sinal. Certinho? Eu vou colocar um exemplo numérico daqui a pouco para a gente. Eu não vou desenvolver isso daqui. Mas se eu fosse desenvolver, olha só. XAYB, XCYA, XBYC, menos XB, menos XCYB, desculpa, menos XAYC e menos XBYA. Exatamente as 6 parcelas que estavam no slide anterior. Certinho? Então aqui a gente conclui que a área de um triângulo ABC qualquer é a metade do módulo determinante, sendo que esse determinante é resolvido assim, de maneira mais corriqueira, mais simples para a gente, é uma regra prática, a gente resolve pela regra de Sarros. Certinho? Repete as 2 colunas ao lado da terceira e multiplicam-se as diagonais. Diagonais que vêm de cima mantém o sinal que deu, diagonais que vêm de baixo inverte o sinal que deu. Se esse determinante der negativo, aqui em cima o módulo diz use somente o positivo, o valor absoluto. Certinho? Então vamos para um exemplo bem rapidinho aqui, só para a gente finalizar nossa aula e mostrar. Nós temos então um triângulo ABC. Esse triângulo ABC, vamos elencar aqui os seus vértices. É o vértice A. Qual que é a posição do vértice A ali? É o triângulo com pontos 2 e 2, ou coordenadas 2 e 2, desculpa. Nós temos o ponto B com coordenadas, primeiro x sempre, né? Menos 2 e menos 1. E nós temos o ponto C com coordenadas 5 e menos 4. Certinho? Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular primeiro o determinante. Calculando o determinante, olha só. Um x do lado do seu respectivo y. Um x do lado do seu respectivo y. Um x do lado do seu respectivo y. Coluninha de uns, elemento neutro. Certo? Repete as 2 primeiras colunas. 2, menos 2 e 5. 2, menos 1 e menos 4.
e multiplica as diagonais. Diagonais que vem de cima mantém, diagonais que vem de baixo inverte. Então, já vou escrevendo aqui. Se precisar de alterar o sinal, eu altero. Então, diagonais que vem de cima, o sinal que der, eu mantenho. 2 vezes menos 1 vezes 1, menos 2. 2 vezes 1 vezes 5, 10. Se é 10, é positivo 10. 1 vezes menos 2 vezes menos 4, mais 8. Certo? Agora o sinal que der a gente inverte. 5 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 5. Vem para cá, sinal trocado, mais 5. Menos 4 vezes 1 vezes 2 dá menos 8. Vem para cá, mais 8. E aqui, 1 vezes menos 2 vezes 2 dá menos 4. Vem para cá, mais 4. Veja que aqui não ficou 3 positivos e 3 negativos. Por quê? Por causa da mistura de sinais dos pontos. Só na parte algébrica que aquilo ali sempre dá certo. Quando a gente vai resolver esse cidadão aqui, 8 com 4, 12. 12 com 8, 20. 25, 35. 35 menos 2 dá 33. Estou conferindo então. Aqui, ó, 10 menos 2, 8. Com 8, 16. 16 com 5, 21. 21 com 8, 29. Com 4, 33. Já deu positivo, não precisa nem lembrar do módulo se não quiser. Mas vamos lá. A área do triângulo será o meio do módulo do determinante. Como já está positivo, não tem problema. Vai ser um meio de 33, que você pode deixar em fração, 33 meios, que é equivalente a quanto? 16,5 unidades de área. Aí vai depender da questão do vestibular, vai depender se é uma questão discursiva, tanto faz deixar em fração ou decimal. Eu sempre prefiro na fração, né? Já comentei com vocês, mas nesse caso decimal aí é bem válido também. Certinho, galera? Por hoje é isso. Então a gente vai fechando essa segunda parte. Em breve eu coloco a terceira parte, que é uma deriva desse conceito que a gente viu aí sobre a área, condição de alinhamento entre 3 pontos, parte 3, e a parte 4, os nossos clássicos exercícios de fixação. Certinho? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima.